Muito bem, bom dia a todos. Hoje, dia 20 de março, a gente começa a nossa primeira aula de preparação do ENAD 2021, conforme já foi combinado com a classe de vocês. Independente da quantidade de alunos, né, a gente vai dar sequência, porque senão a gente não consegue concluir tudo que tem previsto até o término da nossa aula. De hoje em diante, todas as aulas de TCC, elas são voltadas para a preparação para o ENAD. Tá? Eu começo com banco de dados, que é a minha área do conhecimento, e aí, depois que vocês finalizarem o simulado que a Maria preparou, vocês vão ter outras disciplinas, e de acordo com o simulado, algumas necessidades vão sendo esclarecidas e vão sendo tratadas. Vocês sabem que o ENAD envolve questões de todas as áreas do curso de vocês, né? Banco de dados é uma delas, e por isso que eu começo já, né, com a revisão de banco de dados. Então, nós já estamos aí com a gravação da aula, vocês me ouvem bem? Ok, Abner, obrigado pelo retorno. Legal, Bruna, obrigado. Lucas? Ok, muito bem. Bom, para a gente começar a falar de banco de dados, eu vou voltar, né, lá no nosso primeiro conteúdo, tá? Não tem como eu fazer qualquer... Sem crise, pode abrir e falar, Lucas, e todos vocês. Ademir, bom dia. Deixa eu só trocar minha câmera aqui para ficar mais fácil de conversar com vocês. Pronto, agora eu fico de frente para vocês. Bom dia, Ademir. Não tem como a gente falar, né, qualquer revisão de banco de dados sem a gente voltar no início, né? O início de banco são os conceitos de modelagem. Tá? Então, hoje, como eu disse, é o nosso primeiro encontro, onde a gente vai tratar esses assuntos de modelagem de dados. Né? O material, vocês vão se recordar dele, tá? E aí, conforme as aulas e as revisões forem passando, né, eu vou trazendo e eu vou acrescentando outros elementos a vocês. Tá? Então, hoje, o que a gente tem previsto? Né? Hoje a gente já tem o primeiro simulado em banco de dados, do meio para o final da aula, e antes disso, eu preciso resgatar com vocês alguns conceitos que eles são fundamentais. Eu já mexi, né, na estrutura da disciplina, e eu coloquei para vocês aqui no material de apoio, o último material de apoio é um livro de banco de dados, tá? É um PDF que vocês podem ter acesso. Vou abrir aqui rapidamente para vocês se enxergarem, né? Então vocês podem baixar aqui no material de apoio, livro, projeto de banco de dados, e nesse livro vocês têm todo o conceito de banco de dados e alguns assuntos que eles são essenciais quando se fala em banco de dados. Tá? Então aqui tem um conceito, no capítulo 1, modelo conceitual e lógico, né, que são elementos conceituais que... Bom dia, Lúcio, bom dia, Marcelo, bom dia, Dani, sejam bem-vindos. No livro tem alguns conceitos que são essenciais em qualquer avaliação, tá? Então, a ideia aqui é que vocês realmente façam a leitura. Eu não vou ficar lendo o livro com vocês, tá? Mas vou comentar alguns aspectos. A essência, a definição, ela está no material. Hoje nós vamos cobrir, basicamente aqui, a introdução, e a gente vai cobrir também já o capítulo 2, que fala sobre, a imagem está aqui atrás, né? Sobre modelagem de dados. Só que agora, por conta dessa prova que vocês têm, ela é muito mais conceitual do que ela é prática, tá? Mas não significa que vocês não tenham que saber coisas práticas também. Mais para frente, em algum momento na revisão, eu vou ter que falar com vocês sobre SQL, tá? Não é hoje. Hoje é conceitual. A gente começa no início de banco de dados e vamos, né, avançando, falando aí de SQL, falando de joins, falando de junções, né, que são elementos que sempre estão presentes nas avaliações do ENAD. Então, vocês têm um material disponível, aqui no material de apoio, vocês já têm um link, né,
abaixo do que a gente vinha colocando de material, vocês têm aqui um link para o livro de banco de dados que eu recomendo que vocês leiam. Não tem jeito, tem que fazer a leitura, tá? E é isso que envolve a preparação de vocês. Em alguns momentos da revisão, eu pretendo deixar um tempo para vocês também se prepararem com materiais conceituais e não ficarem somente no fazer, né? Porque a prova do ENAD, vocês vão ver pelas perguntas de hoje, que não tem muito o que fazer, tem que pensar, tem que interpretar, né? E aí vocês vão ter dois desafios: entender a pergunta e saber o que responder, tá? São coisas diferentes. Então, vocês vão ter que, por isso que todo encontro tem simulado. Vocês vão ter que se exercitar na leitura, na interpretação daquilo que está sendo pedido. E, propositalmente, algumas questões elas são colocadas de maneira meio confusa. Então, você vai ter que ler uma vez, ler mais uma vez, para ter certeza do que você está fazendo. Mais importante, o ENAD e as avaliações não é um concurso, minha mãe mandou e eu marco aquela que a sorte me indicar. Vocês têm que ter muita paciência e vocês têm que ter bastante foco, porque no mesmo momento vocês vão ter perguntas de banco, vão ter perguntas de lógica, vão ter perguntas de estrutura de dados, vão ter perguntas de análise, né, com uma definição de contexto, uma leitura longa que você se perde no meio dela. Então, vocês vão desenvolver a habilidade, o hábito de ler e de interpretar, tá? Bom, material de apoio está aqui. Eu já avisei, vocês estão aqui porque acharam, né? Eu só troquei o título aqui nas videoaulas, eu troquei o título, né, para as revisões de banco. Então, em todos os sábados que eu estiver com vocês, né, que serão vários, nosso link de acesso está aqui no AVA, né? Não preciso ficar criando links novos, ok? Então, vamos lá, né? Falando de banco, conceitos básicos e depois um simulado, tá? E aí? Né? Aí, a junção de todos os simulados, a pontuação de vocês, é por ali que eu vou identificando onde é que estão as dificuldades, tá? Só que não significa que vocês vão responder isso de qualquer jeito. Bom, conceitos básicos de banco, eu vou subir esse material também ali no material de apoio. Então, modelagem de dados, né? Vocês já sabem, vocês já fazem, mas eu preciso voltar no conceito. Modelar é a gente fazer a descrição de uma estrutura de dados. É a partir da modelagem que a gente consegue definir, escrever e colocar no papel quais são os elementos que são fundamentais para serem armazenados. Já antecipando, lembrando que a modelagem de dados, ela tem alguns elementos. Ela tem as entidades, né? Vocês olhando essa imagem aqui atrás, eu creio que vocês consigam facilmente identificar as entidades. Nós temos os atributos, nós temos atributo-chave, nós temos os relacionamentos, que é a conexão entre as duas entidades, e nós temos as cardinalidades. Né? Cardinalidades é o número de ocorrências mínimos e máximos entre duas entidades. Tá? Então, esses são os elementos que compõem o processo de modelagem de dados. Eu estou falando aqui porque vocês, conforme eu falo, eu imagino que vocês estão se lembrando, né? Daquele retângulo, daquela relação entre os dois retângulos, você puxa lá uma bolinha que são os atributos, desses caras você escolhe quem que é o atributo-chave, e você começa a checar as ocorrências entre uma e outra. Isso que é o processo de modelagem de dados. Modelo conceitual, a gente não tem muito detalhes com relação ao meio físico, a gente não sabe em que banco vai ser armazenado, se é MySQL, se é Oracle, se é SQL Server, só que a gente já tem uma ideia, a gente já tem o desenho do que a gente quer. O nível lógico, a gente desce um pouquinho mais o detalhe das informações, né, já pensando numa visão de banco de dados, e o nível físico é sim, né, muito próximo ao SQL, muito próximo ao servidor, como é que isso vai ficar armazenado dentro do meu servidor de banco de dados. O modelo conceitual, ele é abstrato. Por que é abstrato? Porque você pega elementos do mundo real e você faz a modelagem, você faz a estruturação deles. Tá? Por isso que ele é considerado um modelo abstrato. E ele é feito
de maneira independente. Você não modela para Oracle, você não modela para MySQL, você modela. E aí, tecnologicamente, depois você define onde você vai depositar esse banco. Então, são coisas independentes. A modelagem de dados é uma coisa, a estrutura física no servidor de banco é outra coisa, tá? Modelo conceitual, modelo lógico registra quais são os dados que vão aparecer no modelo e existem algumas técnicas, né? A gente viu muito forte a abordagem entidade e relacionamento, que ela foi criada pelo Peter Shen, é um dos caras que criou modelagem de banco de dados, entidade e relacionamentos. E tem a modelagem orientada a objetos, que vocês não viram comigo porque vocês já viram isso em análise orientada a objeto. Na análise orientada a objeto, nós temos o diagrama de classes, né, que eu tenho a classe, eu tenho os seus atributos e eu tenho embaixo ali os seus métodos ou serviços. Então, vocês tanto podem fazer modelagem de dados com o diagrama entidade de relacionamento, que é esse carinha atrás de mim, só que vocês também podem fazer a partir do diagrama de classes, né, que vocês viram lá em orientação a objeto. Em algum momento pode ser que eu passe, né, até para efeito de revisão, pelo diagrama de classes, né, para vocês lembrarem quais são os principais elementos que você coloca que constituem o diagrama de classe. Vocês estavam lá em TCC, tinha um momento lá que vocês iam ter que montar um diagrama de classes do seu projeto. É uma forma da gente representar o modelo conceitual também. Tá? Durante as aulas de banco, nós fizemos muito modelo, entidades e relacionamentos, ou diagrama de entidades e relacionamentos. Aqui é só para vocês lembrarem, né? A gente evoluiu desse modelo, só que conceitualmente é assim: são retângulos, são losangos e linhas que conectam uma entidade à outra, né? Cada entidade possui os seus atributos, esse círculo preenchido representando os campos-chaves, os círculos não preenchidos representando os atributos, e aqui está faltando um elemento que a gente acrescentou na disciplina um pouquinho depois, que vocês já fazem hoje, que são as cardinalidades, o número de ocorrências mínimo e máximo entre duas entidades. Modelo lógico representa já uma estrutura de banco com algumas regras, com algumas características de bancos de dados. Relacionamento, né? O modelo entidade de relacionamento, a gente pega elementos do mundo real e a gente traz para o papel, a gente traz para o modelo de dados. E aí, cada um de vocês já estava, né? Eu quero fazer uma clínica de atendimento psicológico. Então, a clínica está lá, ela tem as suas rotinas, ela tem os seus controles, né? E a gente aqui no modelo entidade de relacionamento visava pegar aqueles controles que eram feitos na clínica, de maneira manual, de maneira de uma ficha, ou no Excel, ou mesmo num outro software, e vocês iam transformar aquela realidade em alguma coisa estruturada, né? Modelo entidade de relacionamento, né? Você iria pegar um marketplace, né, um ambiente de vendas, e você ia transformar aquilo num conjunto de tabelas estruturadas que trocavam informações entre si, entidade de relacionamento, né? E mesmo para fazer a captação de imagem, reconhecimento facial, pô, tá bom, essa aqui é a imagem do Chicão. Como é que você sabe? Porque tem a distância entre os olhos, porque tem uma técnica que ela vai pegar o contorno aqui, a região de nariz e boca, né, vai fazer um mapeamento disso, de identificar pontos ali que são únicos, né, de repente eu vou pegar a mão, porque as linhas, né, das mãos, mais as veias e tal, são características únicas, só que isso precisa estar em algum lugar. Então eu pego essa técnica de reconhecimento de imagem e eu preciso comparar com alguma coisa. Eu tenho um algoritmo de inteligência artificial que compara, tá bom. Ele compara baseado em quê? Ele compara baseado numa estrutura de banco de dados, faz a leitura, carrega esses elementos e compara, para ver se aquela imagem que ele captou é a mesma que ele tem armazenado na sua base, né?
diagrama e modelo entidade de relacionamentos. Né? Vocês já abriram. Recentemente eu tive que abrir uma conta em um desses bancos online para reconhecimento facial. O que ele pede? Frente, esquerda, direita, acima, abaixo. E eles pedem as imagens sem nenhum adorno, né? Sem o óculos, sem o fone. Por quê? Para que eles tenham um padrão e no momento que eu fizer a identificação via câmera de celular, ele vai pegar essa minha imagem e vai submeter aquele padrão. Esse cara é o Chicão? Mas onde está isso? Dentro de uma base de dados. Por isso que é conceitualmente falado aí de uma percepção do mundo real. É alguma coisa que existe que a gente traz para o mundo computacional. A gente armazena dentro do mundo computacional. Falei, né? O cara que criou isso, né? Foi o Peter Shen, em 76. Ela é a abordagem mais utilizada. Tem uma grande capacidade semântica. E aí vai começar a sopa de letras para vocês. Poxa, quem não sabe o que é capacidade semântica, vai lá, abre o Google, pesquisa. Né? Semântica, o que é? Porque esses termos vão fazer parte das perguntas de vocês. A capacidade semântica é uma capacidade de representação. Você consegue, dentro de um modelo, representar muitas coisas diferentes e de maneira fácil e de fácil interpretação. Tá? Então, a forma que ele apresenta o modelo de dados é de fácil leitura, de fácil entendimento. Todas as pessoas que fizeram um curso de tecnologia, análise de sistemas, desenvolvimento de sistemas, conseguem ler o modelo. Bate o olho nessa imagem atrás de mim e fala, pô, isso é um modelo de dados. E aí, se olhar um pouquinho, né, é que aqui os nomes estão ruins, né, mas, ó, tem source, que são origens, tem relations, aqui em cima, que são relações ou relatórios, eu não sei que modelo é esse que está aqui atrás, mas eu sei que a estrutura ali é o modelo, o título é o nome da entidade ou da tabela, e essas bolinhas ali, esses losangos, né? São os atributos e separado ali em cima deve ser o atributo-chave, tem um Hell ID atrás de mim, que é inclusive um FK, né? E vocês sabem o que é um FK, vocês sabem o que é um PK. Então vejam, qualquer pessoa que tenha formação de tecnologia consegue ler o modelo, porque é padrão, todo mundo escreve da mesma forma. Essa é a vantagem. Conceitos, né, do diagrama: entidade, relacionamentos e atributos. Todo lugar vocês vão encontrar isso. Entidade vocês já viram, é algo que a gente quer modelar, são os objetos do mundo real que eu preciso armazenar as informações. Então aqui tem, né, vocês já viram isso, pode ser concreta, pode ser abstrata. Relacionamento é a conexão entre duas entidades. Vocês já sabem que não é o fato de eu ter 10 entidades que todas elas se relacionam com todas elas. Não. E também não tem uma sequência, uma hierarquia. Né? Não é um fluxograma. Isso vocês já sabem também. A ideia do relacionamento é mostrar a associação, é representado por um losango, né? A lotação. Pessoa está lotada ou ela trabalha em um departamento. E a ideia de ter o relacionamento aqui é poder conectar duas entidades. E daqui deriva, né, de acordo com as cardinalidades, de acordo com as ocorrências, disso aqui vai derivar se lotação é uma entidade ou ela vai se tornar um novo relacionamento. Então a gente faz a modelagem, a gente cria relacionamento para poder descobrir como a nossa base de dados vai ficar estruturada. Se eu faço essas relações erradas, o meu banco fica errado. As informações elas vão ficar armazenadas de maneira incorreta. E isso não é bom. Né? Vai me gerar retrabalho e não vai atender a minha expectativa. A gente não trata instância, a gente não trata elemento de dados, a gente não trata na modelagem, a gente não trata registro. Ah, o cadastro da Marisa, que é uma funcionária, o departamento de contabilidade, que é um departamento. Não. A gente vai tratar os agrupamentos de dados, funcionários e departamentos. E aí, no software, ele se encarrega de fazer a carga, de fazer o registro, a inclusão desses elementos.
né? O CRUD, né, que é a interface básica mínima de qualquer aplicação, é que se encarrega de incluir, alterar, excluir e consultar. O banco, ele se responsabiliza somente por armazenamento de dados. Aí aqui, as relações, né, a gente já fez isso anteriormente, que era para identificar que pessoa trabalha em qual departamento. E aí, a lotação, né, a relação entre pessoa e departamento é que indica para a gente. Só que vocês já perceberam, dependendo as cardinalidades que surgirem, eu pego o ID do departamento e levo para a pessoa, ou eu pego o ID da pessoa e levo para o departamento. Nesse caso, possivelmente uma pessoa trabalha, no mínimo, em nenhum, no máximo, em um departamento. Se a pessoa trabalha em um departamento trabalham nenhuma pessoa, em um departamento trabalham muitas pessoas. Então, tem uma definição que eu já falei para vocês, né? Sempre o um máximo leva a sua chave para o N. Então, no caso, o ID do departamento, ele vem para a pessoa. Que aí você vai saber essa pessoa em que departamento que ela trabalha. Aí aqui é um exemplo, né, que é bom vocês saberem que tem autorrelacionamento. Relacionamento de uma entidade com ela mesma. O que tem que ficar nesse caso? Não é necessário que eu tenha duas entidades para que haja uma relação. Eu posso ter uma entidade que se relaciona com ela mesma, né? Por exemplo, uma relação de chefia. Funcionário é líder de funcionário, né? O seu chefe é um funcionário também. Então, chefia é um autorrelacionamento de funcionário com funcionário, né? Que é aí da hierarquia. E aí, o funcionário que é seu chefe, ele também tem um autorrelacionamento com outro funcionário que é o chefe dele. Tá? Então, eu posso ter relacionamentos de uma entidade só. Cardinalidade, a gente já falou, mínima e máxima, né? A mínima sempre vai ser 0 ou 1, a máxima sempre vai ser 1 ou N. Não tem cardinalidade máxima 0. Né? Pelo menos uma e no máximo muitas. Aí aqui a gente já fez isso lá atrás, né? Olha lá, o 0 e 1 para mínima. Atributos são informações, são dados que a gente quer armazenar, e aí realmente tem que se disciplinar, porque atributo não é informação. Atributo é dado, é um elemento de dado, é simples. Tá? O que é informação? É quando a gente trabalha esses dados e chega a algum resultado. Né? Conceitualmente, é a definição de informação. Então, um atributo, dentro dele ali, eu tenho dado. Eu tenho um elemento de dado. O código do cliente, endereço são atributos. Né? Endereço, ele pode ser um atributo chamado multivalorado. O que é um atributo multivalorado? É um atributo que pode receber várias informações ali dentro, várias repetições ali dentro. Né? Por exemplo, o endereço de trabalho, o endereço residencial, o endereço comercial. Endereço. Né? E vocês sabem que eu não consigo guardar num lugar só. Né? Endereço residencial, vírgula, endereço comercial, vírgula. Não. Mas esses atributos multivalorados, normalmente, eles viram uma tabela de apoio, uma entidade de apoio. Então, eu vou ter cliente e aqui embaixo, endereço do cliente, para que eu tenha uma relação de 1 aqui. Eu não posso ter endereço e colocar vários ali dentro. Ah, o cara tem 5 e-mails. Eu vou colocar e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3. Eu não consigo, eu não posso pôr isso numa estrutura de banco. Eu tenho que ter o quê? Uma tabelinha de e-mails e ligar e-mails ao cliente. Tá? O Lucas vai arrepiar agora, mas se eu colocar dentro de um banco de dados e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, vocês vão ter que usar regex, expressão regular, para poder recuperar esses dados. Né? E não é um negócio muito facinho de fazer.
né? O Lúcio também olhou um pouquinho para a regex, ele já tem um pouco de noção do quão complicado, quão complexo é a gente ter em um mesmo... Essa aí, Lucas. É isso, Abner. É bom, mas eu não posso falar isso, está gravando, mas é isso mesmo, tá? É assim, é complexo eu ter armazenado num banco várias coisas na mesma linha. Facilita. Depois que você aprendeu como é que monta aquilo, né, Lucas? Mas é algo interessante. Expressão regular é legal. Aí aqui, né, tipos de atributos. Ó, o multivalorado aqui, né? Tem mais de uma informação. Chave primária vocês viram. Simples, atributos que a gente usa normalmente, né? E composto, que possui mais de um item. Aqui era quando a gente estava exercitando, né? Como é que fazia a modelagem. Identificador é aquele que não se repete, é a chave primária, vocês já viram isso. Chave primária é a chave própria da tabela, é um elemento que não tem repetição, é também chamado de elemento único, tá? Chave estrangeira, né? Só aproveitando o slide aqui. Chave estrangeira é a chave primária de uma tabela que ela foi exportada para outra tabela. Quase que eu perdi meu dedo aqui, né? Sumiu, mas está aqui. É uma chave primária que foi exportada para outra tabela. Então, chave estrangeira é uma chave primária de alguma outra tabela. Serve para quê? As chaves servem para apontamento, né? Para você poder, de uma entidade, localizar os dados na outra. E é o conceito do modelo entidade relacionamento. São as chaves. Entidade fraca é uma entidade dependente. A entidade fraca só existe se uma outra entidade existir. Então, em toda relação tem uma entidade forte, uma entidade fraca. Nessa relação cliente-dependente, só vai existir dependente se houver um cliente, né? Também chamado de relação pai-filho, né? O filho só existe por quê? Porque tem um pai, não tem filho sem pai, né? É abstrato, né? É filho de chocadeira, mas mesmo na chocadeira, né? Tem que ter um pai que deu origem àquela ovo, por assim dizer. Então, entidade forte e fraca tem esse significado, tem esse sentido. É uma entidade mais importante. A principal é a entidade forte, e aquela segunda ali, né, aquela menos importante ou que tem uma dependência, é chamada entidade fraca. Por exemplo, cliente e compras, entidade forte, cliente, porque sem o cliente não tem compra, né? Relação consulta, paciente e consulta. Quem que é forte? É o paciente, porque sem o paciente não tem consulta. Tá. E na relação médico-consulta, também tem. O médico é forte, porque sem o médico não tem consulta também. Então, em toda relação, você consegue identificar quem é forte e quem é fraco, quem é mais importante e quem que é dependente. Quem existe só porque a outra está ali. Tá? Departamento colaborador. Quem que é forte e quem é fraco? Caramba. Aí vocês vão escolher, né? Que é o exemplo que eu lá atrás, né, até comentei com vocês. Departamento colaborador, quem que é forte? É o colaborador, porque sem ele não tem departamento? Não, é o departamento, porque sem o departamento, o cara não tem onde trabalhar. Ok? Então, sempre vocês vão conseguir identificar quem que é a entidade forte e quem é a entidade fraca. Graficamente, né, em alguns modelos, vocês percebem que essa linha aqui ela está um pouquinho mais forte, né? Então, tem algumas notações, algumas representações que deixam do lado da entidade fraca a linha mais grossa. Acho que por que você não falou isso antes? Porque para a gente não era importante, a gente estava usando uma ferramenta de modelagem, ela já dava isso para a gente. Agora, como vocês podem ser questionados, identifique no modelo qual é a entidade fraca. Como é que você vai identificar? Uma linhazinha mais grossa do lado da fraca. Tá? É uma forma de representar.
Identificador, chave primária, ele tem que ser mínimo. O que é mínimo? Se eu consigo com um atributo, eu não vou usar dois atributos para chave. Por isso que é mínimo, é do menor tamanho possível, consumindo a menor quantidade de campos possível. Tá? E toda entidade tem apenas um identificador. Ah, CPF e RG pode ser identificador. Qual dos dois? Né? Aí você olha, né? CPF ou RG? O CPF é único no Brasil inteiro. O RG, ele é por estado. Alguns têm letra, outros não têm, a máscara é diferente. Qual que é o melhor? CPF. Mas, dentro do contexto do projeto que eu estou montando, ele vai ter pessoas de outros países, né? É um cadastro de clientes, eu posso ter clientes de outros lugares do mundo. Ainda mais no marketplace que vocês iam montar. E aí, CPF é uma boa chave? Não, porque estrangeiro não tem CPF. Então vocês vão ter que avaliar a entidade e, dentro da entidade, extrair qual que é o melhor atributo para ser chave. Nesse caso, vamos colocar um ID. Ah, Chicão, posso colocar o e-mail como chave? Pode, mas não deve, porque as pessoas trocam de e-mail. Segundo ponto, e-mail tem muita letra. É uma string. Não é bom você ter chaves com string. Tá? Mas pode colocar? Pode colocar. Eu posso colocar, por exemplo, que o e-mail é um atributo único, que ele não se repete. Atributo único, ele só pode ter um no banco de dados. Só que ele não precisa ser a chave. Okay? Coisas diferentes. Atributo único é uma coisa, chave primária é outra coisa. Relação médico-paciente, medicamento, e aqui é só para identificar. Isso aqui é uma relação binária, né? Entre médico e paciente. Você já tem um alerta com relação a relações N para N, né? Tem que criar uma entidade aqui no meio. Médico e receita também é N para N, só que não fica legal, né? Porque se eu tenho médico, medicamento e a receita, eu não consigo saber para quem que foi dada essa receita. Se eu tenho um medicamento com paciente, eu não consigo saber que médico que prescreveu. Então, nesse caso aqui, aí também não dá, seria aqui, né, de medicamento com consulta. Só que, né, vocês vão lembrar dessa afirmação, eu não posso ter relacionamento de relacionamento com relacionamento. Jesus, o que é isso? Eu só posso ligar, eu só posso ter relacionamento entre entidades. Medicamento paciente, uma relação aqui. Medicamento médico, uma relação aqui. Eu não posso ter relação de prescrição ou de medicamento com consulta, porque os dois são relações. O que eu faço? Transformo a consulta numa entidade e aí sim. Né? Até porque deu N para N aqui, deu N para N num monte de lugar. Então, aqui, agora sim. Transformo a consulta num relacionamento e faço a relação de medicamento com a consulta. Tá? Tirando N para N, né? Medicamento, médico realiza a consulta, paciente faz a consulta e medicamento é prescrito numa consulta. A consulta é um elemento aqui que ele está centralizando várias conexões. Tá? Só para lembrar vocês, né? Aqueles que tiveram aí um pouquinho de dificuldade com modelagem, que eu não posso ter relacionamentos N para N. A forma de resolver é criando uma entidade. Eu não posso ter relação de relacionamento com relacionamento. Então a forma final seria: criei uma nova entidade, um novo relacionamento aqui de médico com consulta, criei um outro de paciente com consulta e um outro de medicamento com consulta. Bom, rapidamente, né, em 30 minutos, um overview de modelagem de dados para vocês. Por quê, né, que eu fiz isso rápido? Porque o material de apoio está lá. Tá? E a ideia da revisão é trazer coisas que vocês já sabem e melhorar aí, né, e adiantar um pouco
e reavivar a memória de vocês, ok? Agora vocês têm, lá no AVA, em atividades, eu preciso liberar para vocês, tá? Vocês não vão conseguir porque eu mudei o horário dela propositalmente, para evitar que vocês saíssem fazendo enquanto eu comentava com vocês. Vocês têm uma atividade que ela vai abrir agora às 8h10, em alguns minutinhos, e eu vou deixá-la, né, dependendo aí do tempo de vocês, da dificuldade, eu vou deixá-la aberta até às 10 horas, tá? São 10 questões conceituais de banco de dados e de modelagem de dados. Só tem um. Não, eu tenho um aqui que eu permito. Deixa eu achar. Aqui. Tentativas permitidas. Vocês podem, né, como é o primeiro simulado, eu vou ter acesso a todas as notas de vocês, tá? Vocês podem fazer até 3 tentativas, ok? Então vocês podem tentar 3 vezes, só que, gente, não façam a besteira. Ah, eu vou fazer a primeira, eu vou anotar para depois responder a segunda. Não. É que assim, a ideia é vocês poderem experimentar, tá? Não adianta ficar chutando. Se é para chutar, não precisa fazer revisão. Deixa pro dia da prova, minha mãe mandou e tá tudo bem. Ah, eu tô abrindo 3 tentativas para vocês tentarem. Poxa, errei, errei, errei. Né? Ah, essa aqui que eu errei, o que será que eu confundi nela? Deixa eu tentar de novo. Tá? É essa a intenção. Tá? Então, deixei aberto até às 10 da manhã. Eu não sei se eu configurei correto, né? Eu deveria ter configurado de maneira que ele não trouxesse a resposta. Deixa eu ver uma coisa. É, não coloquei. Enfim, tá aí, tá liberado para vocês, tá? Infelizmente, agora não dá para tirar dúvida, né? Vocês vão responder e eu vou encerrar a gravação, porque não faz sentido deixar a gravação enquanto vocês respondem. E vocês concluindo as respostas, né? Tá suficiente? Ok, obrigado. Já estou pegando a lista de presentes. Já estou registrando a presença de vocês na aula de hoje. E aí eu vou olhar essas respostas, o comportamento delas e preparo a sequência da nossa revisão na semana que vem. Ok? Alguém tem alguma pergunta antes que eu finalize a gravação? Alguma dúvida? Beleza, Lúcio. Então, muito obrigado a todos, né? Bom simulado a vocês. Se tiverem tempo, acho que vocês têm um outro simulado para fazer, né? Mas aí a gestão do tempo e de conteúdo é de vocês, tá? Se precisar de alguma coisa, eu vou continuar aqui até o final da nossa aula. Se precisar falar comigo, é só me chamar, ok? Mas agora vocês têm aí aproximadamente 1 hora para responder as 10 questões. E o nível de dificuldade e a forma de elaboração
é padrão ENAD, tá? É dessa forma que vocês vão ser abordados durante a realização do ENAD. Ok? Então, obrigado a todos, bom simulado, finalizando a nossa gravação de hoje. E quando concluírem, né, vocês podem sair sem nenhum problema. Só não deixem de fazer o simulado. Obrigado.